Meu nome é Jeremy Wade, biólogo e pescador radical. Tenho caçado monstros de rio no mundo todo. Peguei! Investiguei mortes humanas macabras e ataques brutais. Não é sempre que me deparo com um peixe do qual nunca ouvi falar. Especialmente quando ele pode estar entre os maiores peixes de água doce que já encarei. Estou me dirigindo ao extremo nordeste da Argentina para capturar um monstro que até então desconhecia. Ali está, ali está, ali está, ali está, ali está! Uma criatura responsável por ferimentos terríveis dissolverá a carne. E até por mortes. Monstros do Rio. Raia de água doce. Recentemente, ouvi rumores sobre um peixe enorme de água doce que, se confirmados, será uma espécie inteiramente nova para mim. Uma que jamais soube que existia num país que conheço pouco. Eu estou na Argentina. Eu estou a caminho do Rio Paraná. É o segundo maior sistema fluvial da América do Sul, depois do Amazonas. Eu conheço bem outros rios da América do Sul e as criaturas que vivem nele, mas este rio é quase desconhecido no exterior, além de ser um território novo para mim. E o mais importante, o rio abriga um matador. Pouco tempo atrás eu soube de uma criança que morreu como resultado de seu encontro com alguma coisa na água. Uma garota de 12 anos brincava perto do seu vilarejo, numa das ilhas remotas existentes nesse rio enorme. Ela já entrara na água inúmeras vezes antes, mas dessa vez seria diferente. Dessa vez havia algo esperando na parte rasa, bem perto da margem. O ataque foi breve, porém brutal. Ela não teve chance contra o inimigo. E morreu pouco depois nos braços da mãe. Foi morta por um monstro de água doce. As evidências da morte apontam para um suspeito. Água rasa, ferrão perfurante e velocidade de ataque, tudo sugere uma raia lixa. Mas essa água é doce e eu não imaginava que houvesse raias nesse rio. O rio Paraná nasce no sul do Brasil e passa pelo Paraguai e Argentina, antes de desaguar no Atlântico, a quase 5.000 quilômetros de sua nascente. A cidade de Bela Vista situa-se às margens desse grande rio, a 800 quilômetros do mar. Antes da chegada dos espanhóis, esse canto da Argentina era a terra do povo guarani. Mas agora é o lar de gaúchos, fazendeiros e pescadores. Ainda tem o ar de uma cidade de fronteira, e é o local que servirá de base na minha busca por um Leviatã. Encontro alguns pescadores para saber mais sobre a morte da garota e a criatura que vou enfrentar. E descubro muito mais do que eu esperava. É muito perigoso para a gente que camina na costa do rio. Quando estão caminhando na costa do rio, gente que vai... Eles me contam sobre um garotinho que brincava no rio a pouca distância da mãe quando foi atacado. Pisa a araña. Houve uma agitação na água e depois silêncio. E o corpo sem vida do garoto flutuou na parte rasa onde estava brincando. O que eles descrevem é uma raia, mas nenhuma que eu já tenha encontrado. Muito grande. Eles a chamam de chuchu de rio, ou cão do rio. Já peguei raias gigantes na Tailândia. Uma criatura enorme com uma cauda similar a um chicote. Mas o que eles descrevem aqui soa bem diferente.
E diversamente daquele monstro de estuário, o chuchu de rio vive a 800 quilômetros do mar. O que torna esse monstro diferente é o fato de ter matado. Mas como? O que torna esse animal especialmente perigoso? Visito o hospital regional para encontrar o Dr. Gomes, um cirurgião perito em ferimentos causados por raias. Quando entra, sai. Entendi. Não é um corte perfeito. Existe uma serrilha no ferrão. Por isso ele provoca um estrago quando ele penetra e depois ele rasga a carne quando ele sai. As duas crianças provavelmente morreram porque o ferrão perfurou uma artéria ou órgão vital e elas sangraram até morrer. Mas essa não é a única causa da morte resultante dessa raia enorme. O Dr. Gomes desenha o ferrão que tem veneno e uma serrilha voltada para trás. E em los desgarros e em los pedaços de carne queda a gelatina e o veneno. O muco que existe no ferrão não contém apenas bactérias, ele também é muito venenoso. Isso causa profundas lesões pútridas cheias de toxinas. Toda a pele externa produz um veneno necrosante que se torna mais concentrado ao redor da cauda e ao longo do ferrão, que fica literalmente envolto em um veneno que destrói o tecido. Saio dali sabendo que estou no rastro de uma criatura com uma reputação tão temível que os pescadores locais se recusam a fisgá-la. José, meu barqueiro, é um pescador competente. Possui todo o conhecimento local necessário, do qual dependo integralmente. Sua ajuda será essencial para eu navegar por esse labirinto e achar o monstro escondido. Esse rio é muito grande. Eu fiquei bastante surpreso com o seu tamanho. Este aqui é um pequeno canal. E, muito bem, há uma corrente aqui que depois avança lentamente. Existe um trecho de água parada daquele lado. Este é o tipo de lugar onde os peixes e os predadores que gostam de se alimentar deles ficariam. As raias pertencem à família do tubarão, mas têm o corpo achatado e nadadeiras parecidas com asas. Ainda não achei nenhum dado preciso sobre o tamanho do chuchu de rio, mas os pescadores locais me disseram que crescem muito. Quero checar o seu tamanho. As raias patrulham o fundo do rio, predando pequenos peixes e invertebrados, os quais localizam através de sensores que detectam o diminuto campo elétrico das presas. Como o meu equipamento é pesado demais, preciso adaptá-lo. Como isca, uso um cascudo que flutua sob uma garrafa e eu libero soltando a linha. José tem uma linha de mão presa à garrafa que ele recupera após a isca ser liberada. Perfeito. Uso pouca chumbada. Há mais correnteza aqui. Eu estou tentando usar o fluxo para levar a isca e assim deixá-la naquela água parada ao lado da corrente. É o que aconteceria com um pedaço de comida. Teria de usar muita chumbada para mantê-la submersa, pois neste lugar a isca não se fixaria. Mas pela posição da linha, eu posso deduzir que a isca está num bom local. Essa é a mesma vara que levei para a África do Sul, onde peguei 2 tubarões cabeça chata de 225 quilos. Na Tailândia, senti toda a potência da força da raia. Tá girando o barco, tá puxando para baixo. E também o desapontamento de perder o que, talvez, tenha sido o maior peixe que a minha linha já fisgou. Não permitirei que a mesma coisa volte a ocorrer. Sendo assim, com o que aprendi lá, me preparo para capturar um monstro. Oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, oh, oh.
Há alguma coisa ali afim da isca, muito afim. A superfície está agitada. E depois, nada. Pode ter levado a isca ou não. Talvez tenha sido uma raia pequena. Talvez não tenha conseguido pegar a isca. É agora. Vamos lá. Fisguei alguma coisa. É agora, vamos lá. Estou no Rio Paraná, na Argentina, atrás do que suponho ser uma raia gigante, conhecida localmente como chuchu de rio, ou cão do rio. Uma espécie que é completamente nova para mim e que, segundo dizem, matou 2 crianças. Isso é muito incomum. Quando eu tentei remover o anzol, não havia nada lá. Mas eu deixei a isca em posição e após cerca de 1 minuto, algo voltou a investir. Deve haver muitos peixes ali embaixo. Eu vou dar uma checada na isca. Aqui está. A isca desapareceu. Alguma coisa a arrancou. O que quer que haja lá embaixo parece saber das coisas. Sumiu em silêncio. Sou forçado a procurar outro local. Aquela isca durou cerca de 1 minuto. Seja lá o que for, puxou a isca e depois sumiu. Uma após a outra, as minhas iscas são roubadas. Isso aqui não vai pegar nada. Não adianta nem pensar. Algo ali embaixo é mais esperto do que eu. Está removendo a isca antes mesmo de chegar ao fim. Sempre há um conflito entre o ato de continuar fazendo o que estou fazendo ou então mudar algo. É preciso achar um meio termo satisfatório. Devemos sempre tentar, mas estar preparado para mudar quando percebemos que algo está errado. Tem alguma coisa na linha. É uma piranha. Uma piranha. Nossa, eu vi que tinha alguma coisa. Porque a isca foi partida ao meio e eu acabei fisgando essa piranha na margem. Acho que ficou bem claro agora quem tem levado as iscas. Pois foi pega em flagrante. Eis a prova. Esta piranha é parruda, hein? Eu já peguei esse tipo de piranha. Não é novidade para mim. Ela é bem similar à piranha vermelha da Amazônia. Ela tem a garganta alaranjada, uma cabeça musculosa, bem sólida. E piranha é um peixe muito perigoso. Há assassinos de todos os tamanhos patrulhando esse rio. Mas é triste saber que as pessoas que vivem ao longo das margens temem as raias acima de... Daqui eu tenho um bom ponto de vista. Eu sempre que posso gosto de observar o rio assim. Dá para ver muito mais. Daqui nós temos uma visão diferente da margem oposta. Trata-se de uma ilha, na verdade. Há muitas ilhas aqui. Isso é interessante. Há algumas casas ali e eu acho muito importante conversar com essas pessoas. Elas podem me dizer aonde eu posso ir para pegar os peixes e também para esclarecer os incidentes que eu acabei ouvindo por aqui. Vai ficando cada vez mais evidente o medo que as pessoas daqui têm dessas criaturas. Mesmo as pequenas não merecem misericórdia.
Não sei muito bem o que ela está fazendo aqui. É um pouco pequena para ter morrido de velhice. Talvez tenha sido capturada e jogada na margem para morrer. Eu vi alguns cavalos soltos por aqui e aparentemente elas ferem os animais. Dá para entender. Espera aí, na verdade, parece que foi apunhalada. Alguma coisa ou alguém a matou e a jogou aqui na margem. Descartando. Sei do que as raias são capazes, mas não vim aqui para matar. Quero pegar uma dessas criaturas para tentar entender como ela ataca antes de devolvê-la viva ao rio. Essas pessoas levam uma vida nômade. Durante a estação chuvosa, seus ranchos ficam submersos. Elas passam meses isoladas do mundo externo. Em um rancho, numa ilha, converso com um grupo de gaúchos que explicam os perigos de viver tão isolados e perto de um dos predadores de rio mais temidos. Entre os rajas, ¿tienen aquí? Sí, hay muchas en el río acá. Mucho. Sí, sí, sí. Ele disse que tem muitas raias aqui. Me conta. Caballos, vacas, caballos, vacunos, personas, inclusive, personas. Eu perguntei a ele se conhecia alguém que tenha sido ferido por uma delas e ele me disse que sim, mas não só pessoas, também vacas e cavalos. Cortan muy hondo las avenas y... Sangra Sí, morto? Sí, muerto. Algunos. Ele disse que soube de cavalos que morreram por causa da perfuração de um vaso sanguíneo. También infección. Sí, se hincha, se hace agujeros, ¿sí? Ahí mueren. E também houve casos de cavalos que morreram de infecção. El caballo da un relincho, ¿viste? Al ser picado. Segundo ele, parece até que os cavalos choram por causa da dor terrível. No primeiro lugar em que parei, sim, há raias aqui e sei que pessoas, mas também grandes animais foram mortos por essas raias. Estou atrás de uma criatura que pode matar um cavalo. Mas é praticamente desconhecida no mundo externo. As raias têm um sistema sensorial extremamente apurado que usam para localizar a presa. Mas esses sensores também podem detectar minha linha grossa e o anzol. Ao trocar por uma linha mais fina, espero enganar a raia e fazê-la pegar a isca. Vou diminuir o calibre e usar algo mais fino. Ainda é bem forte, isso aqui pode aguentar uns 80 quilos. Esta é a linha principal. Não vai interferir muito ao se deslocar pela água. Eu acho que não será notada. Acho que é uma boa solução. Vou tentar mais um pouco, na esperança de que, ao cair da noite, as piranhas parem de se alimentar. Vai ser difícil. E para. Piranha, As piranhas ainda estão ativas. Malditas piranhas. Estamos em plena estação seca e o rio está bem baixo, concentrando os peixes em áreas cada vez menores. Estão esfomeados e disputam qualquer comida disponível. É um experimento interessante, sabe? Essa área ao lado do rio está cheia de peixinhos nessa época do ano. Todos estão esfomeados. O problema é que eu ponho uma isca e todos eles vêm atrás dela. A questão é a isca sobreviver tempo suficiente para que uma raia a encontre.
É vital entender o comportamento dos outros peixes do rio, além do de sua presa, para evitar as outras espécies como a onipresente piranha. Para anular a interferência desses caçadores, decido pescar à noite. Parece que todos estão se alimentando no momento. Estou perto da água. Agora chegaram os mosquitos e, ao mesmo tempo em que eu caço os peixes, há milhões de mosquitos atrás do meu sangue. Jogo a linha, confiante de que o horário das piranhas se alimentarem já passou. Nada. O plano já era. Mais um que dá em nada. Mas sinto que o laço está se estreitando. Estou quase lá. Aprimoro minha abordagem. Descarto a garrafa e lanço a isca rapidamente para o fundo do rio, reduzindo o tempo de sua permanência na água intermediária. Será que me livrei da maldição das piranhas? Viu isso? Parece uma piranha, mas é grande demais para ser uma. Alguma coisa pegou a isca inteira e está vindo em direção ao barco. Olha só! Quem disse que as piranhas não se alimentam à noite? Essas piranhas do Rio Paraná estão entre as maiores e mais ferozes que já encontrei. São bem grandes. Mal cabem na minha mão. Já encontrei piranhas e sei que, nas condições certas, elas são capazes de atacar e devorar as maiores presas em segundos. Não gostaria nem um pouco de cair aqui. Há piranhas bem grandes que também são ativas à noite. Isso mostra como todos estão esfomeados. Pesco durante horas. Está dando trabalho. Será que é uma piranha? Fisgo uma piranha após outra e tão grande quanto a anterior. Bom, como elas estão ativas, mesmo à noite, é melhor parar por hoje. Mas é difícil desistir quando sei que a raia monstro deve estar lá embaixo. O que é isso? Olha só. Isso aqui é um surubi. É um bagre predador. Este é pequeno, mas eles crescem bastante. Opa! Pesam mais de 45 quilos, atingem 1,80 m. Mas o que interessa mesmo é que é um bagre. Mas um bagre bem atlético. E ele caça ativamente. As barbatanas dele têm espinhos. É preciso ter muito cuidado. Au! Desgraçado! Ele enfiou o espinho no dorso da minha mão. Meu Deus, como dói! Eu já lidei com esses peixes inúmeras vezes, e essa é a primeira vez que fui espetado por um. Ele sacudiu e seu espinho peitoral entrou no dorso da minha mão. Embora dolorosos, os espinhos do bagre não têm veneno. Isso me lembra que eu ainda vou ter que lidar com uma raia à noite. Bastou perder a concentração um instante com um pequeno bagre e eis o resultado. Na Amazônia, as raias são famosas por causa da dor extrema que ocorre após sua ferroada. Embora a carne de raia seja comestível e uma raia grande possa alimentar muitas pessoas, os pescadores daqui se recusam a caçá-las. Na manhã seguinte, encontro um colega pescador, Donald Pereira, que fisgou uma acidentalmente. Uma desatenção momentânea e ele sentiu toda a força do ferrão de uma raia. Ya hace como 20 años. Puse un pie en ese cuando la raya se da vuelta y ahí me clavó.
Ele disse que estava pescando e não estava andando pela água. Havia fisgado uma raia. Ele estava pescando na margem. Quando a puxou, ele a ergueu e então ela o acertou com a cauda dela. Onde foi? Ah, aqui. Ahí. Y tardó como 6, 7 años para cicatrizar. 6, 7 anos. Para cicatrizar. Ele disse que foi há 30 anos, mas ainda exibe uma cicatriz que é bem evidente. A princípio, quando ele me contou, eu não acreditei nele. Eu pedi que ele repetisse. Levou 6 ou 7 anos para cicatrizar. Permanentemente eso Estava sempre supurando. porque Ele disse que após ele ser atingido, a lesão terrível levou 6 ou 7 anos para ficar melhor, para o ferimento se cicatrizar. A necrose pode levar à gangrena. A morte de uma célula repercute rapidamente, espalhando-se para as células vizinhas e matando tudo à sua volta. Após o envenenamento, a vítima sente uma dor extrema. Vomita, tem paralisia, tremores e até parada cardíaca. E se não for tratada, morre. Ao voltar para o barco, me deparo com uma visão macabra. Meu primeiro encontro com um chuchu de rio. Mas não esperava vê-lo desse jeito. Olá. O rapaz no barco disse que era um animal monstruoso. É muito similar a um alienígena. Não parece um peixe normal. Estou na Argentina, a 800 quilômetros no Rio Paraná, quando obtenho minha primeira prova de que o monstro de rio que estou procurando existe de fato. Mas não foi assim que imaginei vê-lo pela primeira vez. As entranhas foram removidas, sem cauda, ela foi cortada. Eu não sabia que este peixe existia até vir aqui. Há muito tempo que eu sei que há raias na água doce, mas essa espécie, em particular, só recentemente soube que existia. E aqui está a prova do que eu dizia. Não há nenhuma dúvida de que esse é um peixe bem horripilante. Há dentículos por todo o corpo, similares a dentes em miniatura. Alguns são maiores. A área perto da cauda já começa a exibir alguns dentículos bastante afiados. Olhem só aqui. É uma parte da espinha que há no dorso e que se assemelha a lâminas serrilhadas sujas. Este animal não tem só a cauda. Trata-se de um animal letalmente armado. Esta raia é muito mais corpulenta do que a que eu fisguei na Tailândia, a qual era mais achatada e mais leve. Tem uma envergadura de 1,20 m. A força desse corpo imponente é transmitida à cauda. Eu vou medir o tamanho da cauda, não só o tamanho do animal. 10 centímetros de largura. É uma arma similar a um porrete, sem contar o ferrão que está na ponta. Ele possui veneno que destrói os tecidos. Agora, vamos saber quanto pesa o chuchu de rio. Está registrando mais de 90 quilos. Isso sem contar a cauda e as entranhas, além dela estar ao sol, desidratando e sangrando. Então, devia pesar mais de 100 quilos quando estava viva. Na verdade, eu tenho quase certeza disso. Um genuíno monstro de rio. Mas se as histórias forem verdadeiras, há combatentes ainda maiores na água. Eu estou atrás desses para comprovar as armas e o comportamento que fazem dessa criatura uma assassina. Este rio é vasto. Estou aqui há quase 2 semanas. José e eu vasculhamos a área sem nenhum resultado. Não posso me restringir a pescar só à noite. Tenho de jogar uma isca na água sempre que der. O rio está com uma aparência bem diferente hoje. O vento sopra rio acima e isso acaba gerando essas ondas de quase 1 metro de altura.
Isso deixa o local muito intimidante. E há muita competição por comida, em especial das onipresentes piranhas que comem em tempo integral. Eu jogo a isca e instantaneamente alguma coisa ataca. Parece uma piranha. Elas fazem assim, é típico delas. E o que eu procuro faz assim, olha. Parece uma piranha. Mas o Rio Paraná é cheio de surpresas. É um tipo de bagre diferente. Parece uma nova espécie, embora seja bem similar a um que peguei na Amazônia. Pronto, olha. É um peixe diferente. É outro peixe que acaba com as minhas iscas. Eu sei que é um grande problema você manter uma isca lá embaixo e que dure tempo suficiente para que a raia, que é o predador principal, consiga encontrá-la. Grandes troféus costumam vir quando menos esperamos. Portanto, tenho de estar preparado para quando a vara vergar sob o peso de um monstro de mais de 100 quilos. Pronto! É um peixe, é um peixe! É o maior peixe que já pegou minha isca. Está se aproximando, está ali, perto da superfície. Bem ali, é uma raia. Finalmente, é a primeira vez que vejo um chuchu de rio ao vivo. Mas fisgá-lo é uma coisa. A parte mais perigosa ainda está por vir. Ali está o perigo. Vou tentar ver mais de perto. Está vindo, está na superfície. Finalmente, um chuchu de rio. A criatura que, segundo dizem, matou 2 crianças e feriu inúmeras pessoas. Ela veio lá do fundo. Como é forte! Embora seja jovem, está armada com um ferrão mortal e um veneno que destrói tecidos. Ainda está muito longe. Não quero trazê-la para o barco. Então, peço a José para ir até a margem mais próxima. Tranquilo. Coloco luvas de Kevlar para me proteger do ferrão. Vou puxá-la. Assim que sai da água, ela tenta me acertar com a cauda. Percebo que essa raia é bem mais pesada que as outras que já peguei. Sua cauda é mais curta. Parece mais uma adaga que um chicote. Agora eu vou tentar vê-la mais de perto. A cauda da raia é envolta por um veneno tóxico. Agora eu vou tentar remover o muco. Veja, muco de peixe. É um muco viscoso, mas como vive ali, contém um coquetel de bactérias. Eu fico imaginando aqueles peões cujos cavalos morreram em razão da hemorragia fatal e infecção após pisarem numa raia. Nossa! Ela é bem pesada. Eu tento calcular o peso deste animal. Ele é bem pequeno. Eu fico imaginando esta arma num bicho de 220, talvez 270 quilos. De certa forma, é como alguém investir contra você com uma clava medieval. Equivale a um porrete com um prego. Agora, vamos devolvê-la à água. Palminha, já estou soltando você na água. Muito bem, olha só este padrão. Ela simplesmente desaparece no fundo de areia. Isso ressalta o perigo que elas representam, pois elas são quase invisíveis na água. Essa era pequena.
Tudo que quero agora é uma bem grandona. Mas se eu pegar uma, eu acho que vai me dar muito trabalho. Tenho vasculhado esse rio há 10 dias e já começo a achar que a única raia gigante que verei é aquela pendurada na margem do rio. Pesco o maior tempo possível para maximizar minhas chances. Olha isso. Que lindo. José e eu pescamos por todo o rio. Isso é um bagre mandubé. Lá se foi outra isca. Outra noite sem nenhuma raia. São bem esquivas. Fisguei tudo, menos o que vim procurar. Agora tento algo que normalmente não faria. Uso uma segunda vara. As pessoas me dão conselhos sobre o que eu devo fazer. Elas insistem no fato de não haver linhas suficientes na água. Não acho que seja por aí. 2 varas eu sei que duplicam a chance, mas a questão é a isca estar no lugar certo. Isso que é importante numa pescaria. Embora tenha concordado em usar 2 varas, só uma é forte o bastante para capturar um monstro. Se a vara mais leve fisgar um peixe, posso sair prejudicado. É um bom peixe, de bom tamanho. Parece ser uma raia. O peixe pegou a isca que estava num equipamento inadequado para a tarefa. Esta é maior que a última, com certeza. Na Tailândia, uma raia gigante quebrou uma vara que era inadequada para a tarefa. Não quero que isso se repita. Tá no limite. Eu não sei se este meu equipamento vai aguentar. Está vindo, está vindo. Parece que o fundo do rio está cheio de árvores mortas. Um obstáculo e o peixe vai embora. Eu estou perto de uma ilha no momento. Agora, se pudermos descer a corrente lentamente, evitaremos os obstáculos e, como nós estamos agora perto da margem, a corrente é bem menor ali. Podemos conduzi-la bem devagar até a água mais rasa. É o que eu vou tentar. Como a isca está na vara mais fraca, isso limita a puxada. Então, me preparo para uma puxada longa. Eu já estou nisso há mais de 1 hora. Finalmente, deixei para trás as piranhas, os bagres e os dourados. Mas a criatura na ponta da linha pode ter o dobro do meu tamanho e não se entregará facilmente. 2 horas e 10 minutos. Está se tornando uma guerra de desgaste. Quem cederá primeiro? A raia, a vara ou eu? Oh, agora sim. Isso. Após 11 dias extenuantes de pescaria, fisguei o que pode ser o maior monstro exclusivamente de água doce que já caiu na minha linha. Eu sinto que se desprendeu do fundo algumas vezes, mas na maior parte do tempo é apenas um peso morto. De vez em quando há um leve movimento, ela sobe, mas logo depois ela volta para o fundo. As raias se fixam no fundo. Soltá-las dali é como destampar um ralo no rio. Ela parece mais um peso morto, e pode estar presa numa árvore. Está usando toda a sua força e o fluxo do rio para me derrotar. Muito bem, agora eu vou tentar levar o barco rio acima e vou também tentar botar pressão do outro lado. Se estiver presa em alguma coisa, o ângulo diferente vai ajudar.
José precisa manobrar com precisão na forte corrente. A cauda está batendo na linha, tenho que ter cuidado. Com um peixe desses, ele controla tudo. Tudo que posso fazer é reagir. Três horas. Essa é a minha batalha mais longa. Superou até a do tubarão cabeça chata sul-africano, que levou 2 horas e 45 minutos. Minhas costas e braços estão queimando. Opa, acho que está vindo. Está se movendo. Acho que minha manobra funcionou. Bastou um pouco de tática. Nada acontecia, nada. Talvez a linha tenha, sei lá, enganchado num galho, então eu mudei um pouco o ângulo da puxada. Olha só, lá vai ela. Isso é bom, é muito bom. Quero levá-la à margem, onde posso lidar com ela em segurança. Mas isso significa induzi-la mais 200 metros rio abaixo. Quero ficar a uns 4 metros da margem, mais ou menos. À medida que o bicho cansa, eu o levo exatamente para onde quero. Ali está! Finalmente, após a batalha mais desgastante que já encarei, eu pego um dos peixes de água doce mais estranhos e fortes que já vi. Porém, agora o que eu mais quero é ver de perto a sua cauda, mas não perto demais. E pensar que é um peixe que até recentemente eu nem sabia que existia. O chucho de rio é bem diferente de todas as raias que já encontrei. Bom, tem 1,35 m e pesa uns 113 quilos. Mas o que destaca mesmo essa espécie é o fato de ser letal e possuir uma arma tão brutal quanto uma clava medieval. Como um porrete fortificado com pregos enferrujados que ela crava com seu porte imponente. Eu vou ter que me ajoelhar sobre esse animal. Muito bem. Era isso que eu queria ver. O animal morto teve a cauda removida. Esse aqui possui o ferrão intacto. Há 2 ferrões e vemos que a cauda pode ser movida para os 2 lados. Também é muito flexível. Eu não quero chegar muito perto. É hora de devolvê-la à água. Meus braços estão doendo muito. Estou pescando direto há 11 dias. Como eu, ela também deve estar bem cansada. O que eu vou fazer agora é muito significativo, porque isso aqui é um peixe e eu gosto sempre de devolver os peixes vivos. Mas o pessoal daqui não tem essa consideração com eles. Essa raia evoluiu para sobreviver exclusivamente na água doce. Na verdade, dizem que agora é incapaz de viver no mar. Daqui onde eu estou, não consigo ver a forma do peixe, apenas consigo ver o seu dorso enorme com esse padrão incrível. Eu creio que esse seja um dos peixes mais estranhos que existe, mesmo num rio, por causa do seu tamanho. Pesco pelos rios do mundo há 4 décadas. Mas pegar um monstro como esse me faz imaginar o que mais ainda pode ser descoberto por aí. Versão brasileira DPN Santos.